gente, tudo bem com vocês? O Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria e Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital de cultura presente nas redes 2, apresenta a oficina de figurino para a criação de personagem. Então, gente, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre figurino. Eu sou Ingrid Ribeiro, sou formada pela Veiga de Almeida em designer de moda, sou pós-graduada em figurino e carnaval e foi num curso que eu fiz com a Emília Duncan, figurinista maravilhosa, que começou a minha história com figurino. Já era muito apaixonada pelo universo e foi quando eu comecei a entender os processos e comecei a trabalhar com ela, ela me convidou. Eu fiz pré-produção da novela Bang Bang, em paralelo com a pré-produção da minissérie Amazônia. E foi quando eu comecei a trabalhar com TV lá na Globo e eu fiz algumas outras produções, né? Fiz linha de show, fiz Super Pop, The Voice, Mais, Kids, o The Voice São. Fiz alguns curtas e assim vai a minha história com figurino. Fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, que existe grande possibilidade, né? Então vamos conversar, tendo dito isso, a gente começa a conversar sobre as várias formas que se manifesta o figurino. A gente pode ter várias linguagens diferentes, que pode ser no cinema, no teatro, pode ser um clipe, pode ser uma publicidade, pode ser no jornalismo, novela, série. São várias linguagens diferentes que a gente tem dentro do figurino e que não é sobre vestuário, é sobre um conceito, é sobre contar uma história, é sobre traduzir uma linguagem, um pensamento, transformar isso em roupa. Porque quando você vai conhecer um personagem de uma forma geral, a primeiro impacto é o visual. Então, ali você já tem você já faz um conceito de quem é aquele personagem. Então, a figurinista, ela tá ali para construir esse personagem enquanto vestimenta. Que muitas vezes a profissão ela é confundida com bom gosto ou com aptidão para costura. E o que, na verdade, é ser figurinista? É fazer um figurino. É poder imaginar a partir da leitura. Então, é sobre interpretação de texto. É sobre traduzir um texto em imagem. Materializar uma ideia em forma de vestimenta. E para isso a gente tem que ter uma imaginação plural, livre de preconceito, de estereótipo, de uma construção estabelecida pela sociedade. É preciso se alimentar de conhecimento, de troca, de cultura, de museu, de história. A nossa vivência que a gente vai conseguir... Como é que eu vou dizer? Ter um olhar plural para todas essas... Porque imagina, fazer um... Oi, Bruno! Oi, galera! Quanta gente legal que está assistindo! Fiquei feliz! E a gente vai adaptando conforme a linguagem que a gente está trabalhando naquele momento. Por exemplo, teatro, quando a gente vai fazer uma peça, você tem que imaginar um figurino que a última pessoa lá na última cadeira consiga enxergar e entender o que eu quis dizer sobre aquele figurino.
Já no cinema, uma imagem fica gigante, assim, e você vai conseguir enxergar cada detalhe daquela roupa. Então, por exemplo, um botãozinho que de repente você não vai conseguir ver no teatro ou às vezes na TV em casa, um detalhezinho bem pequenininho na roupa, fica gigante. E se você estiver mandando ali uma mensagem errada, não combinar em nada, não tem nada a ver com a linguagem daquele personagem, derruba um figurino, assim, com um detalhezinho. Então a gente tem que pensar cada detalhe. Porque você imaginar que não, isso é um sapato que de repente você sabe que não é o sapato correto para aquele figurino. Aí quando você vai ver, o diretor começa a gravar justamente a partir daquele sapato, daquele detalhe. E pode acabar com o seu trabalho, sabe? Então a gente tem que estar muito atento a cada detalhe, a cada mínimo detalhe mesmo, sabe? É uma forma que a gente se conecta. E é também sobre saber se comunicar. A gente tem que saber se comunicar com o diretor de arte, com o cenógrafo, iluminador, caracterização, até o ator. A gente tem que ter uma conexão, tem que entender e conseguir conversar a mesma linguagem, porque senão aquilo não vai ficar verossímil, não vai ter uma harmonia no que a gente está querendo conversar ali. E falando, para dar um exemplo disso, a primeira novela que eu fiz, acho que foi um dos primeiros sets, vou contar uma história. Eu fui fazer uma cena, eu era muito garota ainda, muito menina, muito inexperiente. E era um finalzinho de novela, quando tá todo mundo casando já. Júlia tava comigo nessa. E eu fui fazer uma cena que tinha uma barriga de grávida. Levei a barriga de grávida de 5 meses. E depois que a atriz estava pronta, o diretor virou e falou assim: mas essa barriga tá gigante, parece que ela tá parindo. Só que na minha cena não é isso. É uma barriga de 5 meses. E assim, deu aquele desespero, né? Ai meu Deus, o que eu faço agora? Lógico que eu liguei para uma das assistentes e ela falou assim: Ingrid, não tem dó, rasga a barriga por dentro, vai encaixando até a hora que você conseguir firmar e falar assim: nossa, essa barriga é uma barriga de 5 meses. Porque o que aconteceu? A gente foi essas cenas finais que aparece um ator novo para fazer alguém lá na frente que não foi o. Então a gente não conhecia aquele corpo. A estatura da atriz era menorzinha, ela era mais magrinha. De repente, uma mulher mais alta, que tem uma estrutura um pouco mais larga, aquela barriga funcionaria, seriam 5 meses. Mas nessa menina que era magrinha, pequenininha, ficou uma barriga gigante, ficou desproporcional. Então é muito sobre saber se adaptar. Aí o que a gente pensa? Mas para ser figurinista eu vou precisar saber costurar, bordar, envelhecer, fazer adereço, eu preciso saber fazer tudo. É muito mais sobre conhecer as técnicas, saber se comunicar e falar, explicar, para as pessoas entenderem, a sua equipe entender realmente o que você quer naquele figurino, do que realmente saber fazer tudo. Lógico que é ótimo se o meu figurinista souber envelhecer, sabe fazer um adereço. A gente vai aprendendo e durante a nossa caminhada no final a gente sabe fazer tudo. Mas a gente precisa saber qual o ponto que eu quero. Eu vou envelhecer uma roupa, mas qual nível de envelhecimento? É uma roupa desgastada do uso de um dia a dia, só para dar uma vida, como a gente chama? Ou é uma roupa que é surrada mesmo, de alguém que trabalha na lavoura, que tá suja e que não pode ser aquela coisa feia que você pegou uma graxa e tacou, entendeu? Tem que ser uma coisa que você veja verdade naquilo ali. E tá preparado, porque assim, por exemplo, você tá gravando e você envelheceu a roupa e chegou na hora na cena, não deu a leitura que era para dar. Não parecia estar sujo, não parecia estar envelhecido. Então você tem que estar ali preparada para envelhecer, para desgastar aquela roupa naquele momento.
tá preparada para uma necessidade de uma roupa dupla, tripla, ou não sei quantas que a gente precisa, né? Eu lembro que logo no comecinho, também quando eu estava estudando ainda, eu era encantada com aquele Hoje é Dia de Maria. E eu fui estudar e fui entender sobre aquele figurino e eu vi que aquele vestidinho da minha eram 7 ou 9. Porque ela usa o vestido durante toda aquela série. Então ele vai envelhecendo, ele vai desgastando. Então você tem que fazer o caminho daquela roupa. E nem sempre é gravado, normalmente não é gravado na ordem que a gente assiste. Então a primeira roupa, de repente, pode ser a roupa mais surrada, mais velha, para depois gravar com a mais nova. A gente tem que estar preparado para isso tudo. Eu começo a contar a história e tô perdendo o foco aqui. Então, a gente tem que saber conhecer as técnicas e se fazer entender quando a gente vai passar para uma outra pessoa fazer. Mais uma dica para quem ainda não é do universo, que não... Vocês estão me ouvindo bem? Vocês preferem que eu coloque um fone ou tá, tipo, super de boa? Alguém me responde aí para eu saber se tá tudo direitinho. Então, uma outra dica para quem quer entrar nesse caminho e que ainda não conhece tanto sobre o assunto, acho que uma dica é você conhecer principalmente os tecidos. Vai em loja de roupa, de tecido mesmo, e toca, vê o caimento. Pergunta que tecido é esse. Vai perguntando e vai descobrindo qual é o tipo de fibra, se tem elasticidade, se não tem elasticidade. Então, eu acho que de repente é uma das coisas mais importantes, assim, a gente entender como que aquilo funciona no corpo, sabe? Não adianta, por exemplo, esse bordado aqui é um bordado que ele é mais durinho. Se eu quisesse colocar ele numa barra de uma saia fluida, ia acabar com todo o meu caimento. Então, é sobre entender como que funciona a roupa no corpo. E também, um assunto muito importante que a gente tem que pensar é sobre o pensamento decolonial. Que desde que o Brasil foi colonizado, nós temos alguns grupos que são marginalizados. Então, temos muitos estereótipos para determinadas classes sociais e determinadas características físicas. E a gente tem urgência em desfazer esses estereótipos, sabe? É uma responsabilidade nossa, de cada um. Eu anotei porque eu queria falar bonitinho. Porque a gente constrói um personagem que ele é visto por milhares de pessoas e que é reproduzido para outras milhares de pessoas. Então a gente não pode manter um discurso, por mais que seja de uma forma que, de repente, a forma que mais fixa na nossa cabeça de imagem, a gente tem que quebrar racismo, exclusão, homofobia, gordofobia. Então são várias questões que a gente tem responsabilidade em mudar o mundo, sabe? A gente não pode ficar cometer os mesmos erros que já vêm sendo cometidos há tanto tempo, sabe? É uma responsabilidade de cada um de nós. Outro assunto importante que eu queria falar com vocês antes de falar sobre toda a metodologia do figurino é sobre a nossa responsabilidade sustentável, que é uma responsabilidade muito de quem trabalha de uma forma direta com a moda. Roupa é para ser repetida, roupa é para ser consertada, customizada, reciclada. E a gente vê isso caminhando a passos bem devagarinho, sabe? Porque você vê na televisão que não repete roupa. Mas, por exemplo, dentro de um figurino, às vezes não é muito nítido para todo mundo, mas a gente repete muita roupa. Uma base de um figurino, uma calça preta, assim, você não precisa ter várias calças pretas, você não precisa ter várias
camisas brancas, enfim, uma base. E essa base de um figurino, de repente, não precisa ser só isso. É aquela assim, porque um guarda-roupa tem que ter uma calça preta, uma camisa branca, não sei o quê. De repente, o personagem, ou você mesmo, já falando no universo mais nosso, da nossa vida do dia a dia, o seu básico é um vestido. E tudo bem, você não precisa ter camisa branca, calça preta, aquele combo que as pessoas vendem, dizem que você tem que ter isso na sua casa. Isso em relação ao figurino também. A gente tem que repetir roupa sim. O que a gente faz muito, que muitas vezes as pessoas não percebem, forma de montar diferente, a gente monta de várias formas que de repente você não percebe que a roupa está sendo repetida. Que isso já é um olhar mais treinado, que a gente consegue fazer e usar vários truques para as pessoas não perceberem que você está usando a mesma roupa várias vezes, só porque a gente está usando de formas diferentes. E assim, a gente usa muito acervo. A gente customiza as peças. Por exemplo, eu quero um figurino X, só que pro meu personagem eu quero que ele seja uma base de camisa normal, mas só que eu quero uma manga bufante. E a gente pega e transforma. A gente pega uma camisa de uma outra camisa, pega uma outra manga, traz pra cá, faz o volume que eu quero e de repente troca um botão, já vira uma outra coisa, já vira uma outra linguagem, faz um bordado. A gente vai refazendo a roupa, sabe? Ela vai criando linguagens diferentes, vai criando formas diferentes e ela se comunica de uma forma diferente e a gente não precisa gastar mais uma roupa. A gente já tem roupa suficiente para todo mundo, a gente não precisa criar mais nenhuma roupa. Então, uma responsabilidade muito nossa, que muitas vezes a gente não... Por exemplo, figurinista não é um designer de moda, mas muitas vezes a gente acaba ditando moda, porque... Não sei, vou lembrar uma bem antiga, assim, Dancing Days, a Maria de Lurex com sandália, uma coisa que depois virou cafona, não sei o que, mas que todo mundo usou. Então a gente acaba criando tendências e criando moda a partir de alguns personagens que caem no gosto do público, do grande público, e todo mundo quer se vestir igual. Toda vez que uma pessoa se identifica com um personagem, acaba querendo trazer essa linguagem pra gente, eu me identifico, então eu vou usar... É inconsciente, você acaba usando alguma coisa parecida com um personagem que você gosta, com alguém que você admira e tal. E era sobre isso, porque até quando você vai reciclar uma roupa, e se você for fazer um tingimento, quantos litros de água a gente joga fora, a gente suja? É muito sobre repensar o nosso consumo. E customizar é uma coisa que a gente usa muito no figurino, principalmente quando a gente não tem verba. Gente, tô muito feliz, tem tanta gente legal entrando. A gente precisa de uma forma diferente, mas eu tenho o tecido de uma saia que é super ampla e que essa saia não me serve para nada, mas se eu fazer essa saia, ela pode virar uma camisa, ela pode virar um outro vestido, uma outra coisa que vai funcionar e que, de repente, eu nem encontrar esse tecido no mercado. Porque o que acontece muito no figurino também é isso. A gente... Por exemplo, a gente está o modismo atual é X. E eu quero uma coisa que é Y. Então, eu vou ter que construir isso para poder ter, porque senão, se não tá na moda xadrez, eu vou ter que construir esse xadrez. Como é que eu vou construir esse xadrez? Eu vou mandar pintar a mão? Eu vou, sei lá, fazer uma textura e trançar tecidos? Eu vou sublimar? Eu vou fazer o quê? Então, é sobre isso. Vamos... Gente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só digitar aí, que daqui a pouco eu respondo. Então, vou falar sobre a metodologia mesmo que a gente usa quando a gente vai fazer um figurino. A primeira coisa, realmente, é ler o roteiro. Dentro do roteiro, você primeiro faz uma leitura como se você estivesse apreciando realmente aquele texto e entender
os personagens, as características físicas, psicológicas, entrar naquela história, entrar naquele universo e realmente imaginar o que está acontecendo ali. Depois que você leu, você vai ler novamente e vai decupar. A gente faz uma decupagem muito detalhada e o que você vai anotar. A gente é uma detalhada no nível, a gente separa roupa por roupa, quantas roupas tem esse personagem, é de época, qual é a época, qual é a classe social, tá gravando, é um lugar interno ou externo. No texto tá escrito, por exemplo, no texto às vezes tem umas coisas muito assim, se você lê desatento você não vai perceber. E não sei quem tirou uma caneta do bolso. Então você tem que pensar que essa camisa, que esse não sei quem vai estar, que o João vai estar, tem que ter um bolso, porque ele vai tirar uma caneta desse bolso. E não sei quem tirou um casaco. Então são coisas que o texto já vai nos dizendo quais detalhes que tem que ter numa roupa, qual peça que tem que ter nesse figurino desse personagem. E sempre, lógico, ter uma conversa com o diretor de arte, para a gente afinar algumas coisas. Pode surgir alguma dúvida. Quando, por exemplo, uma questão mala, por exemplo, dependendo do texto, ela pode ser parte do figurino ou parte da cenografia, da arte. Então, a gente tem que ter sempre esse laço estreito, essa boa comunicação com os nossos colegas de trabalho. Depois que a gente decupou, que a gente já sabe qual é o número de roupas que eu preciso, porque depende de se é uma obra fechada ou se é uma obra aberta. Se for uma obra aberta, a gente já faz um guarda-roupa base, tudo que a gente acha que é necessário, que pode vir a acontecer. Quando é uma obra fechada, você já sabe, vai ter um casamento, então você precisa ter um figurino de festa. E pode acontecer que isso surja se for uma obra aberta, que normalmente acontece com novela e tal. Então a gente normalmente já prepara, e a gente prepara tudo, a gente pensa tudo mesmo. Se essa pessoa usa meia calça, qual tipo de sutiã que ela usa, se de repente ela tem um sutiã que é um pouquinho aparente, isso tudo faz parte do figurino, isso é pensado. Até o não estar vestido em alguma cena faz parte do figurino, porque foi pensado de que nesse momento, para contar essa história, essa pessoa tinha que estar, esse personagem tinha que estar sem roupa. Depois da decupagem, que a gente já sabe quais tipos de peças que a gente vai precisar, quais tipos que a gente não vai precisar, a gente faz uma pesquisa. E nessa pesquisa, a gente precisa, lógico que se for uma coisa de época, a gente vai se aprofundar sobre o assunto, os costumes, as cores, a modelagem. Vou contar outra história. Nessa época de Amazônia, a gente fez alguns figurinos de época, porque tinha uma parte de época realmente. Então, a gente foi fazer, tinha um cabaré, tinha umas coisas bem antigas, de 1600, não me lembro a data exatamente. E as meninas estavam fazendo um truque na costura que eu queria entender. Aí eu fui perguntar e tal, e era um truque para esconder o zíper. Porque naquela época ainda não existia o zíper. Assim, todo o elenco. Isso é uma coisa que normalmente a gente não deve nem usar, sabe? Pelo que eu falei há pouco tempo atrás, que é justamente aquilo que a gente quer esconder que normalmente aparece. Então, mas era um truque muito bem feito para esconder o zíper por baixo da roupa. Porque naquela época não existia zíper. Então, como é que você vai fazer um figurino, mostrar uma verdade, uma veracidade de um figurino, se tem um elemento que nem existia naquela época? Então, é uma pesquisa muito bem feita, muito profunda. Dependendo do projeto, tem alguém só para fazer pesquisa mesmo, de coisas mais... alguns detalhes muito importantes que a gente precisa saber, que, de repente, uma pesquisa que a gente faz comum não tem, apesar de a gente tem que usar todo tipo de pesquisa.
Não se pegar só a pesquisa de internet. Para um figurino, se você for fazer um figurino atual, é mais fácil, né? Porque é o que você está vivendo, mas é legal você, por exemplo, se você tivesse acessível, vou fazer um figurino sobre o Baixo Gávea e as pessoas que circulam ali. Não é o mesmo figurino que a galera que mora aqui em Campos, por exemplo, que vai ali pro Baixo Pelinca, da mesma forma que eles se vestem. Então, o ideal é a gente conseguir imagens ou até ir e conhecer e conversar e ver como as pessoas se vestem e saber quais são os costumes e tal, para a gente conseguir fazer o mais fiel possível aquele figurino. Me perdi? Não. Então, a gente tem que pensar em ir além quando a gente faz essa pesquisa. Aí já pensando num figurino de época, muita coisa a gente não consegue na internet. Você realmente vai ter que ir numa biblioteca, ver alguns livros reais, assim, que tenham imagens e tal. De repente é uma época que já tinha foto, a pessoa não é viva, mas o neto é vivo, tem imagem, tem foto. Tem uma amiga que era, sei lá, alguém importante na sociedade. A pessoa, de repente, não era uma pessoa importante naquela época na sociedade, mas tinha uma amiga que era. Então, você conseguir imagens dessa época, dessa pessoa. Eu lembro que a gente teve foi em Amazônia também. Tinha alguém do cabaré, que eu não me lembro quem era, uma cantora do cabaré e tal, que a gente tinha essa personagem que era um personagem que era uma pessoa real. E a gente não tinha imagem dessa pessoa e tal, da época e tal, mas tinha uma amiga que era muito famosa, que frequentava os mesmos lugares e tal, e a gente conseguiu com a família imagens delas, de como elas se vestiam na época, de como que era e tal. E isso traz uma verdade para um figurino que, caramba, quando a gente vê pronto e as pessoas veem, nossa, era assim mesmo, e você não viveu aquela época e você não estava ali naquele momento, é gratificante, né, de você ver o seu trabalho sendo muito bem feito. Então isso depende muito de uma pesquisa muito bem feita em relação a isso. E prestar muita atenção em relação às fontes. Hoje a gente tem muita fonte que não é confiável, principalmente por conta da internet. Então a gente tem que prestar atenção nas fontes, se são fontes que a gente pode confiar realmente. Depois dessa pesquisa pronta e que a gente está entendendo como que é aquele ambiente que o personagem está, a gente começa a fazer o mood board, que são uma pesquisa mais magética. A gente vai pesquisar imagens conforme cada personagem, às vezes a gente faz até do núcleo para entender o núcleo, e a gente vai ter referências, referência de modelagem, referência de cor, referência... Você vai juntando aquelas imagens, que é uma coisa orgânica depois. Depois o figurino vem de uma forma que é homogêneo, assim, é orgânico mesmo. Porque você vai colocar ali, eu quero um figurino fluido, eu quero um figurino mais ajustado ao corpo, e a gente vai descobrindo. Eu vou mostrar para vocês algumas colagens aqui de alguns personagens. Vamos ver aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas aqui, ó, essa daqui é a Hipólita. Então a gente tem algumas referências, a fluidez, você vê uma força feminina, você vê que ela é uma mulher selvagem. Você tem vários signos aqui implantados nessa colagem. E a partir dessa colagem, você tira daqui cartela de cores, você tira formas, você tira material, você tira todas as informações necessárias para construir esse figurino. A paleta de cores pode vir também direto da direção de arte, do nosso diretor já pode falar. Por exemplo, a gente tem o Almodóvar, por exemplo, que você já sabe que se você for assistir um filme dele, você já conhece uma cartela de cores, você já vai ver umas cores fortes, cores primárias, o vermelho muito presente. Então, isso pode vir do nosso diretor ou pode ser dado por nós, pelo figurino. E normalmente essa cartela de cores ela nasce a partir da nossa colagem.
desse mood board que a gente faz, dependendo do ambiente que a gente trabalha, a gente sai colando um monte de imagem para a gente se ambientar e entrar nesse universo e conseguir realmente nascer esse personagem. Depois disso, a gente vai pro croquis. No croquis, uma dúvida bem frequente enquanto a saber desenhar, enquanto a ter um croquis muito artístico, aquela coisa que a gente vê, né, que é lindo e que nem todo mundo tem habilidade para fazer. Primeira coisa que eu tenho a dizer para quem for ainda estudar sobre isso, desenho é técnica, todo mundo consegue desenhar. Lógico que cada um vai ter um estilo de desenho diferente, mas o mais importante dentro de um figurino é você conseguir passar a mensagem. Você precisa que quem esteja vendo aquela imagem consiga entender o que você quer dizer e consiga, de repente, no caso da costureira, realmente fazer aquilo virar material e funcionar, ou um diretor entender qual é a fluidez daquele material, daquele figurino, ou se é uma coisa mais dura e tal. Então, o que a gente usa como recurso? Pode ser um desenho basicão, mesmo sem, sei lá, um basicão que você consegue realmente que as pessoas entendam o que você está passando. E a outra coisa, a gente pode ter um recurso de colagem. Eu vou mostrar para vocês aqui um que eu fiz na época da faculdade, que ele foi feito de colagem. Mas a gente usa muito, por exemplo, vou fazer um figurino de época. Você pega uma fotinho de época e você vai colocar lá, eu quero essa manga. Aí você corta a manga, você faz um desenhozão, coloca a manga do lado, fala, é essa manga que eu quero. Você mostra que eu quero esse outro acabamento, você vai colocando as imagens. Ou você pode fazer assim também, ó. Isso aqui é da época da faculdade. Ó, eu usei as texturas e desenhei por cima. Pode ser foto do tecido que você vai usar, pode ser o próprio tecido que você vai usar. E aqui a gente já tem referência de cores, de texturas. Dá para ver que tem mais de um tecido na calça. É uma forma de conseguir passar a imagem, passar exatamente o que eu quero, sem ter desenhado. Eu fiz só uma silhueta por cima, ó. Tem ele de ladinho. Deixa eu fazer assim para poder a luz, dá para ver. E tem ele de costas também, olha. Dá para ver todos os detalhes. Então, é um recurso que a gente tem para fazer esse croquis. Além desse outro que eu falei, que você pode usar realmente imagens, você não vai fazer uma cópia do figurino igualzinho, você vai usar material diferente, você vai usar cor diferente, você vai usar uma gola de uma referência, com a manga de outra referência, com a silhueta de uma outra referência, e você vai assinalando, eu quero essa gola, eu quero essa manga, eu quero esse não sei o quê, e conversar, e se fazer entender, que é o mais importante dentro do figurino. Nem sempre tem croquis, às vezes pode ser uma colagem, às vezes a gente pode fazer até porque assim, depois disso a gente vai produzir. A gente fez o croquis, a gente vai produzir o figurino. Esse figurino, se for um figurino atual, a gente vai pro shopping. Se for possível, consignado, porque a gente vai provar a roupa. Se funcionar, fica. Se não funcionar, a gente devolve. Nem todo lugar funciona assim, depende dos contatos, depende de muita coisa. Dependendo do que for, você não achar no mercado, você vai construir, então vai ser costureira mesmo, você vai ter que correr atrás do tecido, se existe o tecido que você quer, se você vai precisar mandar tingir, se você vai precisar estampar de alguma forma, se você vai beneficiar de alguma forma esse tecido e construir essa roupa que de repente você não vai encontrar no mercado, em shopping, em lojas, de uma forma geral, você vai construir isso. Isso acontece muito também quando é um corpo fora do padrão, então, que é uma coisa que a gente estava falando, que a gente precisa repensar. Corpos fora do padrão tem muito pouca opção no mercado de um produto diferenciado e a gente às vezes precisa realmente construir.
ou um tamanho muito grande, ou um tamanho muito pequeno, ou uma proporção diferente do padrão. Enfim. Deixa eu pensar que eu me perdi. Croquis, a produção. E se for época, a gente tem a opção de acervos, que existem várias produtoras que já têm acervos dos filmes que foram feitos. Temos brechó, e que também pode ser, a gente pode usar customização, a gente pode construir a partir de roupas de brechó, porque de repente a roupa já tem o envelhecimento que você quer, já tem a modelagem que você quer, é só uma adaptação que precisa ser feita. E acervo, brechó, e realmente construir, fazer isso do zero. Produção. Depois que a gente já montou tudo, tá tudo lá na nossa área, e a gente tem que pensar da meia até um acessório de cabelo. O que acontece? A gente vai ter que ter uma conversa muito alinhada com a caracterização, porque não adianta eu fazer todo um figurino tendo uma linguagem querendo... Eita, que eu me perdi. Querendo falar sobre uma coisa, uma linguagem e tal, quero falar X, e vir com um cabelo, por exemplo, uma coisa antiga, de época e tal. Aí vem um cabelo super moderno, colorido, não sei o quê. Então, essa conversa tem que estar muito afiada, porque você pode derrubar um figurino, um personagem, por uma coisa que não conversa, por um tom de cabelo que, de repente, não conversa com o personagem e tal. E ali é uma linha tênue, né? Por exemplo, eu preparei... vai ter uma festa de gala e eu coloquei um decote maravilhoso que seria necessário um cabelo preso para valorizar e tal, não. Aí a pessoa da caracterização vira e faz uma coisa nada a ver. Então essa conversa tem que estar antes, porque senão vai derrubar mesmo, vai acabar uma coisa, não vai conversar com a outra e não vai funcionar. Então é sobre isso, é sobre conversar e tá tudo muito afiadinho, porque tudo tem que estar numa mesma linguagem e ser verdadeiro, para quem estiver assistindo conseguir entender e ser verdadeiro. Às vezes a gente vê alguma coisa e fala assim, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não é real, essa pessoa não teria esse cabelo, essa pessoa não vestiria essa roupa, e aí que desanda o negócio. Vamos fazer a nossa prova de roupa. Porque na hora da prova de roupa, muitas vezes a gente não conhece quem é o ator ou atriz que está fazendo. A gente, de repente, recebe as fotos, recebe as medidas, mas às vezes a gente não conheceu de verdade, não viu aquela proporção como é que é. E por foto, por vídeo, pelas medidas, às vezes a gente não tem a real proporção do que acontece na hora de vestir. Então tem coisas que não funcionam. De repente você aposta numa silhueta que quando vestiu não funcionou. E agora? E agora você vai ter que repensar e vai ter que dar um jeito e vai ter que fazer aquilo funcionar. Então a gente sempre tem essa prova de roupa, que é a hora que a gente vê se realmente tudo que a gente imaginou, que a gente conversa com o ator, se é isso mesmo que ele pensou também, e a gente tem que ter argumento para poder ele também entender de que forma a gente viu o personagem e ter essa conversa, e o diretor também aprovar. Se não der certo, a gente tem que refazer. Às vezes são uns detalhes mínimos que a gente tem que refazer, às vezes tem que fazer alguma mudança mais drástica mesmo, de repente remontar tudo, e pode mudar a atriz em cima da hora, e você tem que refazer tudo, ajustar tudo para um corpo diferente. Então a prova de roupa é uma coisa muito importante, e de repente a gente precisa de mais de uma prova de roupa, dependendo de qual nível do projeto e tudo mais. Depois disso a gente faz todos os ajustes, alinha tudo direitinho, é hora de gravar. Na hora de gravar a gente tem que estar muito preparado.
em relação ao equipamento que a gente leva também para o set de filmagem. Assim, pensando em algo que vai ser realmente filmado, né? Então a gente tem que se preparar, por exemplo, se for vamos dizer que vai ter um acidente. A pessoa vai se machucar. Então eu preciso levar por exemplo, ele já pediu uma roupa suja de sangue porque tem um acidente, a pessoa se corta suja de sangue. Você tem que estar preparado. Você tem que levar uma roupa limpa, porque de repente faz a cena e precisa fazer da roupa limpa porque a cena não deu errado, teve algum problema, já sujou a roupa. Você precisa realmente gravar o que não estava sujo ainda. Então você tem que estar preparado. Ou então, aquela sujeira que você fez, aquele beneficiamento que você deu, não foi suficiente. Na hora que tá gravando, na hora da leitura, não aparece. Então você tem que ter ali um sanguinho, alguma coisa para você envelhecer, para você beneficiar. Então a gente tem que estar preparado com toda uma maletinha, tem que ter linha, tem que ter agulha, tem que ter tesoura, tem que ter fita, tem que ter uma cola. Eu tenho várias colas na minha maleta. Tem cola para couro, cola instantânea, cola para isso. Então a gente pode, quem tiver dúvida e quiser depois, a gente pode conversar mais sobre isso, pode me mandar dúvidas pelo direct também. Vou fazer umas postagens mais relacionadas a isso, sobre como se preparar realmente, como tá ali. A gente tem que estar ali prevendo todo tipo de acontecimento. E de repente, por exemplo, a gente tem que estar preparado com todo tipo de sutiã. Porque de repente é uma coisa que o sutiã não pode aparecer, porque tem uma coisa que atrapalha, aqui, ó, e não pode ter alça. E a atriz naquele dia, de repente, vai com sutiã, ou vai sem sutiã, ou precisa de uma peça íntima. Então a gente tem que estar sempre preparado e pensando em o que pode acontecer para solucionar esses problemas. Depois é curtir o fruto. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer conversar? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa comigo? Perguntem. Deixa eu pensar aqui se faltou alguma coisa do meu roteirinho. Quanta gente maravilhosa nessa live, gente. Estou muito orgulhosa. Quero saber se vocês querem mais lives também. Ninguém perguntou nada. Então, vou falar sobre, por exemplo, algumas coisas que acontecem na nossa vivência. Às vezes, quando a gente tá fazendo um produto, por exemplo, eu fiz muito linha de show. E às vezes a pessoa tem um stylist. Então, a gente, às vezes, tem que ter essa conversa também com os stylists, porque o stylist, ele faz um serviço que é pensando na imagem de quem ele está trabalhando, né? Seja ator, seja cantor. Então, ele pensa na imagem de como aquela pessoa quer se apresentar. E às vezes o stylist não tem a vivência de um figurinista e não sabe, por exemplo, o que é um moiré. Um moiré são tipos de estampa que ela é pequenininha e ela faz uma confusão visual. E de repente, dependendo da câmera que você usa para gravar, vou falar, Bruna. E ela não tem essa vivência, ela não sabe que, de repente, quando você filma essa estampa listra fininha, um xadrez muito pequenininho, com cores muito contrastantes, ou aqueles efeitos
visuais mesmo, que você parece que você vai ficar tonta. E na TV, quando grava, aquilo fica meio que tremendo, assim, fica um negócio esquisito e vai, tipo, perde, você não vai mais prestar atenção no que realmente a pessoa tá falando, tá se apresentando e tal. Seu olho vai se perder e vai ficar só olhando ali para aquele efeito visual que, que tá dando ali. Então, a gente tem que ter essa conversa para saber. Vou pegar uma estampa para mostrar para vocês o que é um moiré. Ou, de repente, a pessoa vai usar um total branco, mas é um branco estourando. E dependendo de quando... Porque a gente usa muito off-white, um pérola, que a gente fala uma sujeirinha, uma água lavada, para não ser branco. Porque dependendo da luz, pode estourar. Então, a gente tem esse cuidado. De, por exemplo, um branco nunca ser branco. Tem uma aguinha, dá uma aguinha de uma corzinha só para quebrar o branco, para não ter esse problema na hora que a gente estiver gravando. Sobre... Então, existe uma regra para não ser pego na Lei Maria da Lei Maria da Moda é muito bom, gente. Eu adoro. Eu acho que eu mesmo vou ser pega pela Lei Maria da Moda. O que acontece? Tendências são convenções, né? São coisas que o mercado quer que a gente consuma o tempo inteiro. Então, eu estava explicando isso esses dias sobre por que aquela moda horrorosa de calça super baixa e tal. Porque chegou uma hora que o mercado de calças de cintura alta não estava vendendo mais. Todo mundo tinha uma calça de cintura alta. Então, para fazer o mercado voltar a vender, aquecer o mercado, aí disse que a cintura alta não está mais na moda. Agora a cintura baixa que está na moda. Então, todo mundo que tem uma cintura alta em casa, que é influenciado e que vai cair nessa tendência da moda, não vai usar mais o que agora é cafona, porque não está mais na tendência e tal, e vai começar a consumir o que está na moda. Então, o que acontece? Aquece o mercado de novo. O mercado de calça vai voltar a vender. Aí, quando todo mundo já está acostumado, está cansado de ter a calça cintura baixa, volta a cintura alta de novo. Porque é a forma deles fazerem a gente consumir o tempo inteiro. O mercado da moda, do modismo, da tendência, é só para isso. É para fazer a gente consumir cada vez mais. E é sobre isso que a gente tem que conversar e tem que realmente lutar. Porque a gente não... Daqui a pouco não vai ter mais bem durável para construir tanta roupa, né? Porque a gente joga fora uma roupa que super tá de boa e dá para você usar, e é muito mais sobre estilo, você saber quem você é, e esse negócio de cafona, de que não tá na moda, e que isso tudo é uma coisa cafona mesmo, sabe? De porque é feio se vestir assim, porque o certo é se vestir assado. Isso não existe, gente. Você tem que estar bem com você mesmo, e você tem que vestir o que tá com... que você não pode ir contra você mesmo, sabe? Vestir uma coisa para satisfazer os outros, para satisfazer o que a moda dita. Você tem que se sentir bem, você tem que usar a roupa certa para aquela ocasião. Se tá calor, você vai usar uma roupa mais fresca, um tecido mais fresquinho, um tecido de algodão que transpira, não vai usar um tecido de poliamida, de plástico, uma porcaria dessa, que vai te abafar e você vai sentir mais calor. É muito sobre isso. É sobre o que a gente estava falando no começo, sobre uma moda mais sustentável. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outra pergunta. Vestir todo de preto no calor, que tá... Isso... E a gente hoje em dia tá muito na moda a consultoria de imagem, de fazer o estudo das cores e tal. E a gente descobre nessa altura do campeonato que preto não favorece a todo mundo. Então, é uma convenção também de
preto é uma roupa que você não precisa raciocinar muito, né? Você vestiu e acha que tá arrumado. Então, por isso que as pessoas usam tanto preto. Mas nem sempre o preto te favorece, né? Preto, normalmente, dependendo do tom de pele da pessoa, envelhece, mostra olheira, não sei o quê. É uma convenção mesmo. Tem outras cores que favorecem, dependendo da cor de pele e olhos, e, enfim, é uma outra conversa. Oi, Alex! Gente, tanta gente legal do mundo do figurino aqui me assistindo, e amigos queridos, e tanta gente bacana. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, que participou da live, que me ajudou de alguma forma. Agradecer a Francesca, que me apoiou e me ajudou para fazer acontecer. Agradecer o Binho, que fez o material de divulgação, fez aquelas fotos incríveis, com cabelo, maquiagem, com tudo, que ele arrasa muito. E falar para vocês que estou aqui para o que vocês precisarem, se quiserem tirar dúvidas e me mandar algum direct, alguma coisa pra gente conversar e de repente falar, nossa, faz uma live sobre a Lei Maria da Moda, sobre tendência, que não é um assunto que eu curta, mas a gente vai ser uma live de protesto, se vocês quiserem que eu faça live de tendência, porque eu sou contra. E é isso. Sobre o que a gente tem que ter na maleta de figurino para o set, é aquela conversa que eu falei. Tem que ter fita para dar um truque. A gente tem umas fitas adesivas próprias para colar e de repente o decote não ficar mostra, para a gente não ficar sofrendo aqui com o decote pulando alguma coisa que não deve pular, para colar uma gravata, para fazer uma fita própria de bainha instantânea, linha, agulha, cola. Vou salvar sim. Se não der nenhum problema, vai ficar salva. Gente, é a minha primeira live. Vamos ver se eu vou fazer o negócio direitinho. Quero saber se vocês estão curtindo. O que mais que a gente precisa ter numa maleta? A gente normalmente tem uma maleta grande com tudo, com coisas que tapa-sexo, algum tipo de um pedaço de tecido, várias cores de linha e tal, que a gente normalmente deixa no camarim, em algum lugar. Mas ali no set, na hora, você tem que ter tesoura, linha, agulha, a fita e rezar para Nossa Senhora do Figurino, para não dar um negócio muito... Se for uma coisa específica, que você sabe que vai ter um acidente, você vai ter um secador que se precisar secar, a roupa molhou e precisa secar rápido, vai ter um secador, vai ter alguma coisa, um sangue falso, que normalmente é da caracterização, mas ali a gente tá junto, quem vai saber realmente dosar já é a galera do figurino, que a gente tá ali trocando aquela figurinha, ou um betume para envelhecer, uma lixa para precisar envelhecer, mas esses são casos muito específicos, quando a gente já sabe que você vai fazer uma cena que precisa dessas coisas. Que mais? Fala, Bruno, você sabe tanto quanto eu. Me dá dicas aí. Tô vendo. Tá terminando. Últimos minutinhos para vocês me fazerem mais perguntas. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui nas minhas anotações. Mas eu acho que fazer um figurino realmente é ler o texto com atenção e fazer uma pesquisa muito completa. Porque a pesquisa que você for fazendo, você vai te dando todas os signos
que a gente precisa, todas as imagens que precisa estar nesse figurino para você conseguir passar até, por exemplo, um senhor que é muito vaidoso, aonde que isso fica nítido. Preciso sair, senão eu não vou conseguir salvar a live, gente. Eu vou sair e a gente conversa mais pelo direct, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês.